Olá novamente, meu nome é Ana Carla e dando continuidade às aulas do terceiro ano do ensino médio. Na aula de hoje nós vamos falar um pouco sobre as posições relativas entre o ponto e a circunferência. Nós temos três posições relativas entre o ponto e a circunferência. O ponto pode estar sobre a circunferência, ele pode estar interno à circunferência e ele pode estar externo à circunferência. Então, nós temos o ponto que pertence à circunferência, temos o ponto que é interno à circunferência e temos o ponto que é externo à circunferência. Como saber se um ponto é interno, externo, que pertence à circunferência? Esse que pertence a gente já até viu nas aulas anteriores, tá? E vimos também quando é que não pertencia, né? Que é um desses dois casos aqui, interno e externo. Mas agora a gente vai ver determinando se ele pertence, se ele é interno, se ele é externo. Ó, vamos observar com relação ao raio. O raio é sempre a distância do ponto até a borda. Então, nós temos aqui o raio das três circunferências aqui, que eu vou fazer a comparação. Aí, nós vamos observar também a distância, tá, do centro até esse ponto aqui, ó, que eu estou observando. Então, a distância do centro até esse ponto, em todas elas, tá? Nesse primeiro caso, você observa que a distância do ponto ao centro é igual ao raio. Então, quando isso acontece, então é porque o ponto pertence. Aqui, ó, observe que a distância desse ponto ao centro, a distância aqui, ó, essa retazinha que está verde, esse segmento de reta verde, ele é menor do que o raio. Então, quando isso acontece, então é porque o ponto é interno. E aqui, a gente observa que a distância do ponto ao centro é maior do que o raio. Quando isso acontece, então é porque o ponto é externo à circunferência. Então, nós temos esses três casos. Então, observe que a gente sempre está comparando a distância do ponto ao centro com o raio. Se é igual, se é menor ou se é maior do que o raio. Então, é isso que a gente vai fazer para saber as posições relativas entre o ponto e a circunferência. Vamos ver o exemplo. Então, o exemplo aí diz assim, ó, dada a circunferência de equação reduzida x menos 3 ao quadrado mais y menos 1 ao quadrado igual a 25, determine a posição dos pontos abaixo. Então, inicialmente, vamos determinar o centro da circunferência, que você já sabe comparando, né? Ó, x menos x do centro ao quadrado mais y menos y do centro ao quadrado é igual ao raio ao quadrado. Só olhando, comparando aqui, você consegue descobrir quem é o centro. É 3 e 1. E quem é o raio? Raio ao quadrado é igual a 25, ou seja, o raio é igual a 5. Então, aí você encontra o centro e o raio só fazendo a comparação com a equação reduzida. Agora, você vai comparar. Então, vamos lá fazer as três letrinhas aí. Ó. Letra A, o ponto aí é 9,2. A letra B, o ponto é 1 e 0. E na letra C, o ponto é menos 1 e menos 2. Então, nós vamos comparar esses pontos com o centro, né? A distância deles. Então, a distância desse ponto aqui ao centro vai ser igual a raiz quadrada 9 menos 3 ao quadrado mais 2 menos 1 ao quadrado. Então, a distância do ponto ao centro vai ser igual a raiz quadrada 9 menos 3, 6 ao quadrado, 36. 2 menos 1 dá 1 ao quadrado, fica 1. Então, raiz de 37. E raiz de 37, gente, isso aqui é maior do que 6, né? É aproximadamente 6. Vou colocar assim, aproximadamente 6, que é 6, alguma coisa.
Então, observem que a distância do ponto ao centro é maior do que o raio. Então, quando isso acontece, é porque o ponto aqui, ó, ele é externo. Então, a posição relativa, ele é externo. Vamos olhar para a letra B. Na letra B, ó, a distância do ponto ao centro vai ser igual a raiz quadrada. Vai ficar, ó, 3 menos 1 ao quadrado, 1 menos 0 ao quadrado. Então, a distância do ponto ao centro. Ah, professora, tanto faz fazer o ponto menos o centro tanto faz, tá? Contanto que você obedeça a mesma ordem para o x e para o y. Nem isso não altera muito, não. Então, vai ser raiz quadrada. 3 menos 1 dá 2 ao quadrado, 4. Coloquei aqui muito grande essa raiz, então aqui vai ficar raiz. 2 ao quadrado, 4. 1 ao quadrado, 1. Então, isso aqui é raiz de 5. Raiz de 5, né, é aproximadamente 2. Dá 2, alguma coisa. Então, aproximadamente 2. Observe que a distância desse ponto na letra B ao centro é menor do que o raio, que é 5. Ó. Então, esse ponto ele é interno à circunferência. Então, a posição relativa é interno. E por último, letra C. A letra C, nós temos que a distância do ponto ao centro é igual a raiz quadrada. Vai ficar 3 menos 1. Então, vai ficar 3 mais 1 ao quadrado. Mais 1 menos 2. Vai ficar 1 mais 2 ao quadrado. Então, a distância do ponto ao centro é igual a raiz, 4 ao quadrado, 16, 3 ao quadrado, 9. Isso aqui vai ser raiz de 25, que é igual a 5. Ou seja, a distância do ponto ao centro é igual ao raio. Logo, esse ponto pertence a circunferência, ok? Então, é exatamente o que você vai fazer quando aparecer questões desse tipo. Nossa aula fica por aqui, espero que vocês tenham gostado.